Olá, gente. Eu trago uma aula sobre a periodicidade das inspeções no SPDA em conformidade com a NBR 5419 de 2015. A aula apresenta a importância das inspeções e, principalmente, uma aula que é voltada para os síndicos de condomínio. Apresenta uma visão de como deve ser realizadas as inspeções no sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Olá, gente! Nós da IPT Engenharia elaboramos essa apresentação principalmente para você que é síndico, para cuidar bem da sua edificação. Essa apresentação trata-se da manutenção, inspeção e sua periodicidade conforme a NBR 5419, parte 3 de 2015. Então, você vai receber algumas orientações em conformidade com a norma sobre a SPDA, como é realizada a manutenção, a inspeção e a sua periodicidade. É sabido de todos que o Brasil é a região que mais recebe raios no mundo, né? Cerca de 50 milhões de raios, né? De descargas do tipo. Elas acontecem todos os anos em nosso país. Essa informação ela pode ser obtida pela fonte do INPE, lá no ELAT, que é o grupo de eletricidade. É um grupo dedicado, né, a contabilizar e a registrar as informações de raios. Então, eu extraí essa informação de lá para vocês. Outro ponto que a gente observa nas edificações é que o topo dos prédios nem sempre recebe a atenção necessária, principalmente no tocante ao SPDA, que é o para-raio. Então, o topo da edificação está lá, tem um para-raio, tem um mastro lá que está todo sem manutenção, todo desleixado, né? Então, o topo dos prédios nem sempre, principalmente na parte de SPDA, recebe a atenção devida. Outro ponto que eu coloquei em vermelho é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele é indispensável a todas as empresas e condomínios que querem realmente trabalhar de forma legal. E um dos pontos do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é a vistoria no SPDA. Bom, outro ponto a se tratar, muito importante, ainda dizendo sobre o topo das edificações, o topo das edificações é uma área importante e que necessita de cuidado especial, principalmente no para-raio, sendo o para-raio ou sistema de proteção contra descargas atmosféricas um dos seus principais dispositivos ou equipamentos que estão lá para proteger a edificação, as pessoas, a instalação, né? Vamos dizer assim. A falta de manutenção é outro ponto importante. A falta de manutenção ou até mesmo a inexistência do SPDA pode trazer prejuízos, acidentes ou até mesmo risco de morte para quem vive na edificação. É bom a gente lembrar que o síndico da edificação ele pode ser responsabilizado por negligência e o seguro da edificação pode ser até invalidado pela inexistência ou falta de manutenção no sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O importante para o Corpo de Bombeiros é que a ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica de SPDA, esteja assinada por um engenheiro eletricista, atestando que a edificação está segura e em conformidade com a NBR 5419. Bom, eu trago aqui uma ilustração
né, de um raio que atingiu a asa norte, num bloco da asa norte. Esse bloco não tinha SPDA. O dano físico na estrutura, vocês podem observar aqui pela imagem, né? Foi uma coisa bem terrível, né? Onde só de prejuízo com o sistema de CFTV, televisões e eletrodomésticos, videogames que estavam conectados nesse momento, foi mais de R$30 mil de prejuízo. Por quê? Devido à inexistência do SPDA. Lá não existia SPDA há muitos e muitos anos. Aí o que aconteceu? O raio veio e incidiu na edificação. Ah, mas demorou muitos anos para o raio cair. Né? Você que é síndico, né? A edificação tem que ter um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, independente quando esse raio vai cair ou não. Tá? Então é importante, porque o síndico ele é responsabilizado. Bom, agora eu vou trazer para vocês os motivos, né? Na verdade, os objetivos, né? O objetivo das inspeções em um SPDA. O objetivo das inspeções em um SPDA é assegurar que o SPDA esteja de acordo com o projeto baseado na NBR 5419, todos os componentes, assegurar que todos os componentes do SPDA estão em boas condições e são capazes de cumprir suas funções adequadamente. E assegurar que qualquer nova construção ou reforma que altere as condições iniciais previstas em projeto, além de novas tubulações metálicas, antenas, portas, né, metálicas, linhas elétricas de energia, isso tudo tem que estar previsto, né, uma inspeção de forma a novas reformas não altere as condições do meu SPDA. Outro ponto importante, né, que eu trago para vocês é a ordem das inspeções em um SPDA. A ordem das inspeções, as inspeções elas devem ser feitas durante a construção da estrutura. O prédio está subindo, deve ser inspecionado durante a construção, se foi montado corretamente, né? Se for estrutural, se o R-bar está sendo utilizado, está sendo feito o devido fechamento e outros detalhes. E também deve ser realizadas inspeções após a instalação do SPDA, quando é emitido o documento que a gente chama de as-built. O as-built é a denominação que a gente dá à revisão final nos desenhos de projeto do SPDA, incorporando todas as adaptações que foram feitas para que espelharem fielmente o que foi efetivamente construído. Então a gente pega o as-built e olha para ver se o SPDA foi construído adequadamente. Pega-se esse as-built e vai checar através das inspeções se isso está adequado. Já ainda na ordem de inspeções, após as alterações ou reparos, né, na sua estrutura, na sua edificação, ou quando houver suspeita de que a estrutura ela foi atingida por uma descarga atmosférica. Essa suspeita muitas vezes é fácil da pessoa observar, né? Quando o raio cai, ele dá um barulho, um estrondo, né? Então isso é importante. Se tiver uma suspeita, né, após essa incidência, fazer uma inspeção. Outro ponto, o item 4, é o que teve de alteração também na norma, que a norma anterior previa uma inspeção visual anualmente. A norma 5419 de 2015, ela prevê inspeção visual semestral. Deve ser feita uma inspeção visual semestral, apontando eventuais pontos deteriorados no sistema. Então, manutenção, inspeção, e na verdade inspeção
visual semestral, apontando eventuais pontos deteriorados no sistema de SPDA. A norma antiga dizia que essa manutenção, que essa inspeção visual era anual. Agora, essa inspeção ela é semestral. Periodicamente, as inspeções devem ser realizadas periodicamente por profissional habilitado e capacitado a exercer essa atividade, com emissão de documentação pertinente, que é a RT, em intervalos determinados. Bom, continuando aí, eu trago para vocês agora as inspeções e a periodicidade ainda, falando um pouco da periodicidade, né? As inspeções periodicamente. Eu tenho anual, eu tenho aquela semestral, que é uma inspeção visual. Anual, são para as estruturas contendo munição ou explosivo, ou aqueles locais expostos à corrosão atmosférica, regiões litorâneas, ambientes industriais. Também deve ser assegurada na inspeção anual, né, fornecedores de serviços essenciais, como energia, telecomunicações e água. A cada 3 anos, né, inspeções periodicamente a cada 3 anos, para as demais estruturas. Lembrando que eu tenho que seguir a inspeção visual semestral. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o que deve ser verificado no SPDA durante as inspeções. Primeiro, é verificar a deterioração e corrosão dos captores, dos condutores de descida e conexões. Aí eu trago uma foto de um relatório que a IPT Engenharia elaborou. Vocês podem observar aqui meu terminal aéreo, ele está em estado de corrosão, já está com corrosão. A mesma coisa o conector aqui do outro lado. Então, isso é um exemplo de uma deterioração e corrosão dos captores ou os terminais aéreos que eu apresento para vocês. Bom, ainda continuando aí, o segundo ponto que eu tenho que verificar no SPDA é a condição das equipotencializações. Ou seja, foi instalado uma antena, foi instalado um alçapão, foi instalada alguma estrutura metálica, ela deve ser conectada no SPDA. Aí eu apresento para vocês um conjunto de antenas no topo da edificação sem equipotencialização. Elas devem ser ligadas no SPDA. Da mesma forma, essas portas aqui devem estar ligadas no SPDA. O alçapão aqui deve estar ligado no SPDA. E não estava. Então, isso é uma verificação que é realizada. O outro ponto está relacionado com o eletrodo, corrosão dos eletrodos de aterramento. Eu trago também uma inspeção de um eletrodo que está em estado já de corrosão. Isso deve ser verificado também. Agora, pessoal, eu trago também agora uma outra verificação, que eu trago algumas informações aqui em vermelho que são muito importantes. É a verificação da integridade física dos condutores do eletrodo de aterramento para subsistemas de aterramento não naturais, né? Eu trago uma observação importante. O procedimento de ensaio para medição de continuidade das estruturas, ele pode ser aplicado aos condutores do subsistema de aterramento, do SPDA, a fim de você comprovar a continuidade elétrica dos trechos sob ensaio, o que fornece parâmetros para a determinação da integridade física do eletrodo de aterramento e suas conexões. Então, durante o laudo, durante as inspeções, medições são realizadas para verificar a integridade física do aterramento e suas conexões. Importante lembrar que a medição da continuidade elétrica é desejável a utilização de equipamentos que tenham sua construção baseada em esquemas a 4 fios.
tipo ponte, por exemplo, o micro-ohmímetro, que é um instrumento adequado para a avaliação da continuidade elétrica. Pois bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Essa apresentação foi baseada na NBR 5419 de 2015, a parte 3.